Olá, meu nome é Carolina Riz, eu tenho 28 anos, sou mulher com deficiência, dançarina, comunicadora, artista, design gráfica e mais um monte de coisas legais. Tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história com a dança, os ritmos de dança de salão A2, também sobre a minha deficiência e como que foi essa trajetória, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, sobre o Wheelchair Zuki e das minhas aventuras dançando por esse mundo. A arte, ela existe na minha vida e a dança também, desde criança. Avós artistas, pai, mãe artistas como hobby, como paixão. Sempre fui muito apaixonada pela dança. Meu pai tocava violão e eu gostava de ficar dançando em volta dele, fazendo coreografias do jeitinho que dava. Eu tenho essa memória muito gostosa de infância, de observar meus pais dançando junto uma dança de salão num casamento. E eu fiquei completamente apaixonada. Isso me trouxe uma sensação, assim, tão encantada, e eu queria isso. E já tinha ali minha paixão pela dança, já dançava sozinha no meu quarto, na sala, quando todo mundo saía de casa eu botava música autônoma, ficava dançando. Sempre foi algo muito potente e pulsante em mim. Por volta dos 6, 7 anos eu comecei a procurar escolas de dança e não achei. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, em Niterói, e todas as escolas que eu achava que eu encontrava, elas não tinham acessibilidade. Até que eu guardei esse sonho numa gavetinha e continuei me divertindo dançando sozinha ali no campo. E fui desenvolvendo, entre outras áreas da minha vida, os desenhos, as artes sempre latente, o violão também, né? A música. Já na pré-adolescência, eu fiz amizade com um professor de hip hop na escola. Perturbei o juízo do garoto por 3 meses pra ele me dar aula, porque eu sempre tive esse sonho de aprender mais. Um amigo meu, uma dança urbana, sabe? Eu acho que daria pra adaptar. E ele ficou muito inseguro com a situação. E eu acho que acontece, até porque a minha deficiência, ela é uma deficiência rara. A gente não sabe o que eu consigo ou não, o que eu posso ganhar ou não. Isso sempre foi algo muito normal pra mim, esse feedback, desde criança, porque até cientificamente a gente não sabe dizer, né, ali até onde ela vai. Se chama artrogripose, múltipla congênita. Eu nasci com ela. Imagina pra quem não tem nenhum conhecimento sobre o corpo, assim, mais medicinalmente falando, né? Também não tem muitos contatos com pessoas com deficiência. Deve ser um super desafio. E eu acho que foi, mas ele topou. E foi uma delícia, foi um desafio. A gente ia descobrindo a cada aula que eu conseguia ou não. E eu fui descobrindo que o meu corpo, ele era capaz de quase tudo. Fiquei 2 anos fazendo aula particular com ele, com o Choquito, né? O Lucas Quirino, meu professor de hip hop da época, saudade. E ele começou a dar aula na escola e eu participei do grupo. Foi maravilhoso pra minha inclusão social. E ainda na época da escola, eu vinha me conectar com uma pessoa que se tornou um grande amigo meu, que é o Binho. Atualmente, né, professora e dona do Pé Descalço do Rio de Janeiro. E na minha festa de 16 anos de idade, eu chamei ele pra gente dançar sertanejo, porque eu dançava hip hop, né, musiquinhas assim de baladinha da época. E ele me tirou pra dançar 2 num abraço e foi lindo, foi mágico, foi emocionante. Com o passar do tempo, ele veio desenvolver, trouxe o Pé Descalço aqui pro Rio de Janeiro. Eu me inscrevi pra um workshop e foi ali que eu descobri que eu conseguia, sim, dançar 2. Eu pude realizar aquele sonho de criança. Me inscrevi, né, pra poder fazer aula regular. E com o tempo eu fui descobrindo que eu conseguia girar, que eu conseguia fazer os movimentos de braço, fui treinando. E, por exemplo, o meu braço, né, no abraço ali, em par, ele caía. Ele não ficava no ombro do par. E eu não conseguia botar de volta. E aí, treinando, fazendo aula toda semana, dando várias tapas no ombro do par. Tadinho do par, gente. Sim, eu fui ganhando força, mobilidade. Eu fui aprendendo a ativar minha articulação para ter um movimento mais legal, que é uma das aulas, inclusive, que eu dou hoje em dia. Tudo isso tinha a ver, assim, com essas vivências que eu fui aprendendo com o meu corpo, né? E o forró foi uma porta de entrada para conhecer outros ritmos. Ainda apaixonada, ainda querendo fazer aula, me deparei de novo com esse desafio de achar lugares, né, acessíveis. Então eu comecei a investir em aula particular com o Binho mesmo. E pude aprender e me conectar com o zouk, o samba, um pouco de soltinho, vários ritmos, né, da dança de salão, bolero. E foi aí que eu me apaixonei pelo zouk. Depois de 4 anos estudando forró pé descalço, já tendo toda uma consciência corporal, uma mobilidade, né, mais desenvolvida, eu fui e me aventurei pro meu primeiro congresso de zouk, que foi o Zouk em Foco em 2018. E, gente, esse evento, ele foi, assim, um super divisor de águas na minha vida. Porque até então, com 21 anos, eu não aceitava meu corpo. Eu não aceitava minha deficiência, era muito desafiador. Eu falo hoje isso com tranquilidade e amor por essa Carol também, porque eu hoje me aceito, né, no máximo que eu consigo e nos meus desafios. E eu já tinha, né, quando eu fui pro Zouk em Foco, essa consciência. Eu já tava começando a trabalhar o meu amor próprio. Mas eu não conseguia mudar uma coisa, que era o meu olhar sobre mim. Eu me projetava de outra forma, e quando eu me via em reflexos, em vídeos, em fotos, eu tinha uma grande repulsa. E até então, eu tinha mais aulas de dança voltada pra técnica, pra musicalidade, mas ainda técnica.
E foi lá que pela primeira vez eu tive aulas mais diferentes. Aulas sobre escutas, aulas vendadas para perseguir uma caixinha de som. E na época eu fazia todas as aulas andando, né, em pé. Como eu falei, eu não aceitava minha deficiência, escondia minha cadeira de rodas. Era um processo muito desafiador, essa vergonha que eu tinha. Por tudo, né, que acessava a minha deficiência. Mas essas aulas, elas conseguiram virar aquela chavinha que eu queria virar e não sabia como. Em uma das aulas da Lari Barreto e da Yasmin, elas pediram pra gente deitar e fazer um scanner do nosso próprio corpo. Logo eu, que fazia um scanner de um corpo completamente diferente toda vez que precisava, pela primeira vez falei, não, eu vou fazer. E eu fiz, e eu fiquei chocada no processo, que eu sabia exatamente como que era o meu corpo de verdade. Eu falei, gente, eu sei como que é, assim, a curvatura tortinha do meu mindinho do pé. Como assim? E depois, elas pediram pra gente se imaginar de frente pra nós mesmos e nos convidar pra dançar. Era uma meditação guiada, mas aquilo foi tão importante, foi tão mágico pra mim. Eu tava pela primeira vez me vendo como realmente eu sou e me convidando pra dançar. Nossa, foi assim, incrível. E depois a gente se conectou e dançou com outras pessoas também. Então, esse evento inteiro, não só essa aula, foi uma construção para eu poder me aceitar, me reconhecer, confiar em mim com o outro, na relação com o outro. E conseguir aceitar pela primeira vez a minha deficiência. No final desse evento, as pessoas ficaram tocadas que eu tava em um local sem acessibilidade nenhuma. Eu tava me aventurando completamente, passando por vários perrengues chiques, né? E bem tão chiques assim. Então, e a equipe do Zuki Foco resolveu fazer uma surpresa pra mim, que foi uma rodinha com todos os profissionais no final do evento. Me vendaram, me puxaram pro meio, eu comecei a tremer igual um cachorrinho com medo. Começou a tocar aquela música Deixa, Ana Gabriela com a Lagoa. E me tiraram a venda, começaram a dançar comigo e, cara, foi lindo, porque esse final, pra eles, eles vendo a minha força, a minha vulnerabilidade também de estar ali, né? Dançando, vivendo a dança, mesmo com todos aqueles desafios. Mas pra mim era uma confirmação que não só eu estava me vendo como eu sou, mas que por me ver, eles também estavam me vendo. E foi mágico, foi um sinal pra mim. Depois desse momento, a gente teve o último baile. E eu, que já estava me desafiando a dançar em pé e dançar sentada na cadeira normal, do lado das pessoas, experimentando já nesse evento várias formas de dançar. Tive a minha primeira dança na cadeira de rodas. Foi um momento até que engraçado. Tinha uma amiga minha que é a Brigitte. E ela também é das danças contemporâneas. E eu fui chamá-la pra dançar na cadeira. Olha a ideia que passou na minha cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma cadeira de rodas. Você quer pra você brincar dançando? Porque na minha cabeça ia ser muito legal ver ela dançando, explorando a cadeira. Só que eu não sei se ela não entendeu o que eu perguntei ou se ela fez uma contraproposta. Mas ela olhou pra mim e falou assim... Você quer dançar na sua cadeira de rodas? Gente, foi puro aquele meme da cabeça explodindo, assim, aquele emojizinho. Eu fiquei assim, ó, eu posso, né? Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Que loucura, né? Eu não era nenhuma possibilidade. Eu tinha tanta vergonha, eram tantos processos. Quando ela fez essa proposta, eu fiquei entusiasmada. E a gente foi pegar minha cadeira, que estava escondida, guardada dentro de uma salinha. Gente, olha que pecado, viu? A gente pegou a cadeira e tinha mais uma amiga pra dançar com a gente. E a gente dançou Zuki na cadeira de rodas. E desde esse primeiro momento, acho que por causa do meu corporal em pé, explorando sentada também, sem a cadeira, né? Já foi se desenvolvendo de uma forma muito orgânica o wheelchair Zuki, que é o jeitinho que eu chamo como eu danço na cadeira, e esse novo tipo de condução corporal, né? Do corpo através da cadeira. Depois desse evento, tudo mudou. Porque eu descobri que a minha deficiência não me limitava em nada, quem me limitava era eu, o meu medo. Então a minha dança mudou, eu fiquei muito mais estabilizada, eu passei a ser uma pessoa leve. Passei a fazer movimentos que eu nunca imaginei que eu conseguiria. E aí, gente, aí foi, olha, só ladeira acima, porque eu me apaixonei e quis ir em todos os congressos. E a gente tava naquele hype, né, de aula de dança que estudava além do movimento, mas também sobre o corpo, além desses passos coreografados. E no retiro do Xande Liberato, em Brasília, o Xande veio pra mim no mar e falou, Carol, faz um favor pra mim, por que você não pega e experimenta aula na cadeira? E sem a cadeira também. Compare e depois me fala o que você achou. Eu falei, pô, legal. E aí eu fui, as aulas do Xande, né, super facilitadoras pra esse processo também. Eu experimentava, eu na cadeira, eu em pé, a pessoa que tava dançando comigo que não tinha deficiência na cadeira. E assim eu fui aprendendo a conduzir na cadeira, a conduzir em pé alguém na cadeira, a também dançar e explorar o movimento e a sensação, porque a gente estudava muito a sensação do corpo. Os elementos da natureza, as articulações, a respiração. E é tão diferente em pé e na cadeira. E assim, eu fui, né, organicamente continuando a desenvolver
essa dança, entendendo o que dava, o que não dava, o que era mais legal ou não. E indo nesses congressos, explorando, conhecendo gente, eu tive vários processos, né? Eu trabalhei minha independência, viajando sozinha com amigos, entendendo mais sobre a minha interdependência, que é a minha necessidade de ajuda para ter uma independência. Fui pioneira em vários processos de acessibilidade, porque, gente, não tem, assim, eu ia para congressos como o Aizuki, que tinha mais de 600 pessoas, e eu era a única pessoa ali com deficiência. Então, querendo ou não, isso trazia um movimento, isso trazia um incômodo, ou até uma revolução. O Usuki Foco, que foi o primeiro que realmente trouxe toda uma acessibilidade de infraestrutura mesmo para o evento. Depois o Encontro Contemporâneo de Dança de Salão, da Dois Rumos, que trouxe acessibilidade de várias formas para vários tipos de deficiência. Então, houve esse movimento de ativismo, de representatividade super especial. E por isso que eu também fui convidada para estar aqui falando com vocês hoje, através da Mari, a gente se conheceu nos congressos. E também me aventurando nesses eventos, nos congressos, dançando com as pessoas. Aquilo chamava uma atenção, era algo diferente, né? Porque não tinha outras pessoas com deficiência ali. As pessoas me filmaram muito. Postavam esses vídeos, os próprios profissionais postavam. Isso repercutia de uma forma muito legal. Ao ponto que um vídeo bombava, por exemplo, e eu ia num evento, num baile, num congresso, todo mundo me chamava pra dançar. E as pessoas falavam, eu te vi dançando com essa pessoa ou aquela pessoa e por causa disso eu tô aqui. Eu entendi como é que dança com você. Porque também não tem um tutorial, não tem aula, né? E é uma forma completamente única de dançar que eu quero passar pra frente e eu quero explicar também e trazer para mais pessoas. Foi através do audiovisual, dessa mídia, né? Que ia divulgando, que eu consegui também receber mais inclusão, mais acessibilidade. E aí veio a pandemia. Acho que foi um dos meus maiores desafios, porque depois de tanto movimento, eu fui obrigada a parar. Mas também veio muita magia, porque através dessa conexão, né, que a gente teve com as pessoas, o avanço da tecnologia, as coisas online, eu pude me conectar de outras formas com a dança na cadeira de rodas. Eu fui convidada a participar de palestras, movimentos, eventos para falar sobre a minha história, convidada a estudar um pouco mais também sobre a dança na cadeira de rodas, e foi quando eu descobri que eu tinha desenvolvido um método de dançar na cadeira de rodas. E, gente, eu não tinha a menor ideia que eu tinha desenvolvido ou criado alguma coisa. Mas eu fiquei chocada e muito maravilhada com isso. Esse método, né, que eu chamo carinhosamente de Wheelchair Zouk, que é uma nova forma de condução, né, que é a condução do corpo através da cadeira de rodas. Então, dançando na cadeira manual, a pessoa ela não precisa entrar em contato com os meus membros superiores para deslocar ou para me conduzir. Ela pode simplesmente empurrar a cadeira e eu vou aproveitar essa energia de movimento também. A minha cadeira manual ela é em X, né, então ela faz mini rotações. E eu aproveito esse movimento para criar e desenvolver ali movimentos clássicos do Zouk brasileiro, como os movimentos de cabeça, de tronco, Raul e outros. Através desse conhecimento, me vem um desejo muito genuíno de passar isso para outras pessoas, né? Entender que o Wheelchair Zouk ele pode trazer também possibilidade de outras pessoas com diferentes tipos de deficiência dançarem. Durante ainda a pandemia, com a Bruna Kazakevich, a gente criou juntos o Sensitive, que foi um evento completamente lindo, acessível, misturando acessibilidade para pessoas cadeirantes e pessoas sem deficiência. E lá eu pude ministrar as minhas primeiras aulas, passando técnicas que eu uso, né, para dançar na cadeira de rodas, trazendo mais sensibilidade e consciência corporal para as pessoas com ou sem deficiência. E agora, depois da pandemia, tem sido muito interessante também, porque, gente, a pandemia acabou com o meu condicionamento. Foi, assim, uma loucura. Então eu tô dançando mais na cadeira de rodas, né? E tem sido um desafio, mas muito interessante também, trabalhar a aceitabilidade, a inclusão nesses eventos, né? Eu sinto que eu dançando em pé, eu sou muito mais acolhida e convidada do que na cadeira de rodas. Porém, é muito mais divertido dançar na cadeira e ficar girando igual beijo nos bailes. Desenvolvendo, né, esse olhar, essa sensibilidade, eu pude perceber que a dança, ela é uma comunicação, ela é uma relação entre pessoas. Entender que não é só sobre a deficiência, mas são pessoas se conectando nos seus sentidos, nos seus movimentos e as múltiplas possibilidades que isso traz, né? Eu sigo aqui nesse movimento, nesse ativismo, nesse amor, nessa sensibilidade, nesse desejo de passar isso cada vez mais pra frente, de falar cada vez mais sobre. Então, por favor, se vocês puderem também dançar, se você estiver no baile de uma pessoa com deficiência, chama ela pra dançar, conhece um pouco sobre a história dela e sigo aqui, disponível para conversas, para contatos. Fique à vontade para entrar em contato comigo nas minhas mídias sociais. Eu tô aqui disponível e dançando por aí. Espero te encontrar em algum momento e obrigada pela oportunidade, pelo convite, gente. Tchau, tchau!